Olá meus amigos, tudo bem? Gugel Padeiro Artesão, bem-vindo ao meu canal. Olha, vou fazer o pão francês. Então aqui tem 20 kg de farinha, a farinha que você vai escolher é aquela que você usa, e 10,8 kg de água, que é 54% da farinha, que é o que essa farinha está pegando de água, tá bem? Então vou ensinar o processo bem direitinho para vocês. Nós vamos fazer a autólise da água, então agora eu vou colocar aqui a maceira para girar, para fazer essa autólise. Vou deixar descansar aqui 15, 20 minutos, para depois fazer o processo completo do pão e colocar o restante dos ingredientes. O melhorador de farinha, a manteiga, a essência de manteiga, o sal e o fermento biológico. E também o levain. E nós colocamos um pouquinho de massa madre aqui, massa mãe, para poder fazer o pão. Então amigos, agora estamos fazendo o pão francês do Gugel, da Campo Fértil Padaria Gourmet, que eu faço esse pão há mais de 25 anos. A receita é a mesma, sempre o mesmo padrão. Colocamos na maceira, que vocês viram, 20 kg de trigo, colocamos 10.800 de água, que equivale mais ou menos a 54%, e reservamos mais 2% de água para poder depois incorporar o fermento biológico. Então agora, trabalhamos a massa, vamos deixar descansar por 15 a 20 minutos, só a água e a farinha. Ok? Depois nós vamos vir para esses ingredientes aqui, ó. Coloca primeiro o levain, a massa mãe, a massa madre. Depois colocamos a manteiga. Depois colocamos o melhorador. E depois colocamos o fermento biológico. O fermento biológico, quando eu colocar o fermento biológico, eu coloco um pouquinho da água, mas em torno de 1% de água. E por último, a gente adiciona o sal. O sal é o último ingrediente. O sal, a gente coloca o restante da água, o outro 1%, para poder incorporar na massa. E deixa a maceira trabalhar para dar o ponto. E depois, como aqui na região que eu moro, no Nordeste, Pernambuco, as pessoas gostam que o pão seja passado no cilindro, que tem a casquinha um pouquinho mais grossa, nós vamos trabalhar na maceira e depois vamos passar umas 10 voltas a 12 voltas no cilindro. Mas se você quiser fazer o método direto, é você deixar dar o ponto de véu na maceira. Aí você use a água gelada e gelo em escama. A água que nós adicionamos aqui é a água 0 graus, tá bem? Para poder fazer esse pão. Porque não vai ter tanto atrito na maceira, o atrito vai ser feito no cilindro, então não vai esquentar a massa. Tá legal? Vamos para lá? Então, depois que eu adicionei aqui todos os restantes dos ingredientes, então comecei como? Botei o levain, a manteiga, o melhorador, o fermento e um pouco da água, e agora eu vou colocar o sal. Aqui nós já fizemos a redução de sal, que é o acordo que a BIP fez com o setor do Ministério Público, a questão da Anvisa, da redução de sal. Nós usávamos 2% de sal, agora estamos usando 1,7% e 1,8% de sal, tá bem? Para cada quilo. Então aqui tem 340 gramas de sal. Então agora eu coloquei o sal e vou colocando um pouco de água, o restante da água. Então essa farinha vai estar pegando 56% de água, é o que o máximo que a gente consegue colocar. Vai depender muito do teu clima. Aqui está muito quente, não tenho condições de colocar, e é mais úmido também, não tenho condições de colocar, mas ela não suporta mais água, essa farinha. Se eu colocar mais água, aí eu tenho que fazer uma fermentação muito rápida, e aí eu preciso de uma fermentação mais lenta.
porque o pão sai melhor com a fermentação lenta. Esse pão vai ser feito agora e vai começar a assar lá para as 3h30, 4 horas da tarde. Então mais ou menos são 4 horas de fermentação. Olha, a temperatura da massa não pode sair mais do que 24, no máximo 25 graus, porque ainda vai passar para o cilindro, então ela vai chegar a 27, é o máximo que o pão francês suporta. Tem que sair da maceira 23, 24 graus, que vai para o cilindro, nós vamos cilindrar no cilindro e ainda vai para a modeladora. Então no final da massa ela vai estar dando 27, 28 graus. É a temperatura ideal para sair um bom pão francês. A massa está pronta, olha aqui, a massa está ok. Agora nós vamos trabalhar ela no cilindro. Se eu fosse fazer só na maceira, eu tinha que bater mais um pouco, tá bem? Para ela dar o ponto de véu aqui, mas como a gente trabalha no cilindro, finaliza no cilindro.